Esse é uma série, é a primeira de uma série de eventos que discutirá essa série discutirá temas importantes que precedem, mas que integram o nosso terceiro congresso do Confis. Desta feita será um congresso digital, segundo a Fundamed do Rio Grande do Sul, que está nos ajudando a organizar. Nós facilmente atingiremos a marca de 1.000 pessoas participantes, claro, remotamente. Hoje, o Congresso do Confis se realiza com 300 pessoas presencialmente. Evidentemente, é muito bom tê-los todos no mesmo lugar, no mesmo momento, mas a pandemia provocou essa alteração nos nossos comportamentos, nas nossas relações. Então, para dar conta desse tema, de vários temas serem tratados de uma forma mais ampla possível, a diretoria do Confis imaginou uma série de eventos todas as quartas-feiras, às 10 horas. Peço desculpas pela limitação da sala. A sala só cabia 100 pessoas. A gente não fez nenhuma reunião até hoje de 100 pessoas no Zoom, por isso que não sabíamos que iríamos atingir esse limite. Atingimos facilmente, antes mesmo da hora, mas providenciamos já a transmissão direta pelo Facebook do Confis. Então, todos poderão assistir e também poderão assistir depois pela gravação. Esse evento está sendo gravado e será disponibilizado no site do Confis em breve, para que todos não percam as informações e as discussões que serão travadas aqui nessa manhã. Queria, portanto, agradecer à Fundamed, que está organizando isso conosco, e queria dizer também que já temos o temário, alguns dos temas que abordaremos no nosso congresso 11 e 12 de novembro. Um dos temas serão a questão dos fundos, pós-pandemia, a aceleração e o uso da tecnologia da informação, a crise orçamentária da ciência, indicadores, o decreto 7423, etc., etc., etc. Serão vários temas que serão abordados, mas que nós procuraremos antecipar alguns deles aqui para preencher o nosso tempo com o nosso aperfeiçoamento, nossa visão crítica sobre cada um deles. Quero anunciar, antes de começar e anunciar os nossos palestrantes de hoje, quero anunciar o próximo evento, na quarta-feira. O próximo evento ele contará com a presença do TCU, o Tribunal de Contas da União, irá nos brindar com a presença da secretária de Educação, da secretaria deles. Eles têm uma secretaria que dão assistência aos ministros, os ministros decidem, mas decidem sob o parecer dessas secretarias, a secretária Vanessa Lopes, e o diretor do Departamento das Universidades, o Leandro Brum. Com o Leandro eu falei muito, eles têm várias ideias sobre as fundações de apoio, como nós podemos cooperar, e na próxima quarta-feira ele e a secretária falarão para nós sobre o que o TCU espera e o que o TCU pode fazer em cooperação com o Confis e com as fundações. Então, será uma retomada dos nossos contatos com o TCU, interrompidos, mas estreitamos laços com o CGU. O tema de hoje, todo mundo está acompanhando. Hoje mesmo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre esse tema, que é a constituição da Agência Nacional de Proteção dos Dados. A Lei Geral de Proteção dos Dados é uma lei que foi já criada há 2 anos, 1 ano, 2 anos, nós ouviremos isso, mas agora foi autorizada pela AMP a funcionar a partir de agora. Foi antecipado a validade desta lei, o que já nos impõe regras a serem cumpridas por todos os agentes públicos e privados, que, sobretudo, aqueles que manipulam, tratam, disseminam, guardam dados pessoais e de pessoas físicas e jurídicas de uma maneira geral. Nós convidamos para participar desse evento o nosso querido colaborador Evandro Maroni da Fiotec, aqui da Fiocruz, aqui perto da nossa Fundação Coptec. Evandro é o coordenador do Fórum de TI do Confis, tem sempre nos ajudado, sempre prestado muito apoio. Ele falará sobre esse tema geral, mas falará também junto com a nossa doutora Mariel Bracher, da Fundamed, da nossa fundação lá do Hospital do Rio Grande do Sul. A Mariel é também uma das colaboradoras que vai nos ajudar a compreender melhor essa lei. O Evandro, para quem não sabe, ele é matemático, ele é graduado em matemática pela USP, ele tem MBA pela UF, é mestre pelo IBMEC e é gerente de TI da Fiotec já há algum tempo, coordena o Fórum do Confis.
A Mariel é graduada em Ciências Contábeis pela URGS, especialista em controladoria pela mesma universidade e assessora de compliance da Fundimed. Portanto, vamos cruzar os dados aqui da tecnologia com o compliance, que é o sistema de controle de alinhamento com as regras estabelecidas. Então, sem mais delongas, eu vou dar 20 minutos, 30 minutos, para os dois fazerem uma exposição seguida, uma da outra, e depois nós poderemos fazer perguntas. As perguntas poderão ser feitas pelo bate-papo. Aqui do lado eu estou vendo, quem quiser se inscreva, põe seu nome, diga de onde vem, por favor, e faça a sua pergunta, que nós transmitiremos aos palestrantes. Temos o horário até meio-dia e, portanto, temos uma limitação de tempo real, porque depois de 2 horas, qualquer live ela sucumbe ao cansaço. Então, mais uma vez, queria agradecer a vinda de todos. Desculpe ter estourado o teto, estourou mais de 100, absurdamente grande essa reunião, mas na próxima vez nós aumentaremos o limite do Zoom. Né? Cumprimento a todos e passo a palavra, então, ao nosso querido colaborador Evandro, da Fiotec. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo tranquilo? Um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto? Ok. Sim. Estão ouvindo bem agora? Sim. Sim, ok. Bom, eu queria saudar a todos que estão aqui assistindo essa apresentação, o professor Peregrino, por essa oportunidade, e a Mariel, que virou aqui minha colega de apresentação, né? Nós nos conhecemos na semana passada, na preparação dessa apresentação. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação, compartilhar aqui a tela de apresentação. Quando vocês estiverem vendo, tá? Só me sinalizem. Tá bom. Ok? Ótimo. Agora você tem que expandir a tela. Isso. Tudo bem. A gente vai imprimir a seguinte dinâmica, tá? A gente tem aqui uma agenda com vários tópicos relacionados à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira parte, a primeira lâmina, a Mariel vai aproveitar e se apresentar e falar um pouco sobre isso. Depois eu vou retomar isso nas próximas lâminas e depois ela vai concluir, né, e vai haver interferência de um e outro, dependendo do tópico. Tá? Mariel, por favor, se apresente, né, e apresente essa primeira parte. Então tá, bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre a LGPD, né? Nós trouxemos aqui alguns tópicos principais e para instigar vocês a fazerem perguntas, então, por favor, né, já vão pensando aí o que vocês querem discutir com a gente, se possível a gente já vai saber, senão a gente vai discutir com vocês aí também. Então, por que foi criada a LGPD, né? Por que essa lei foi feita no Brasil? Foi uma exigência de mercado. Na verdade, a lei que realmente está fazendo aí uma diferença na proteção de dados, ela veio da União Europeia, GDPR, né? E nós, como fazemos vários contratos, né, temos aí uma negociação, diversas empresas no Brasil têm negociações com empresas na Europa, a gente precisava também se adequar, né? A GDPR tem essa exigência que os países com que ela faz negociação também tenham uma lei de proteção de dados. Então, por questões comerciais, é importante que o Brasil tenha a LGPD. Também vocês devem saber, né, todo mundo tem conhecimento aí através da mídia sobre o marketing outbound, que é um marketing ativo, que é a compra de listas, a negociação de listas. Então, as empresas entendiam que quando a gente se cadastrava como pessoa física, elas eram proprietárias dos nossos dados, né? Então, elas começaram a ter algum uso excessivo aí, passando dos direitos, né, por cima dos direitos da pessoa física. Então, a LGPD veio controlar essa situação, né? Já não é mais permitido essa venda de lista de dados. Também, a gente agora tem uma definição mais clara dos direitos dos titulares dos dados pessoais.
porque é claro que nós poderíamos, antes da LGPD, né, entrar na justiça comum e requerer ali alguma situação que tenha sido controversa em relação aos nossos dados pessoais, né, requerer nossos direitos. Era possível fazer isso antes, mas agora nós podemos tratar diretamente com as empresas que estão com os nossos dados, né? Elas têm essa obrigatoriedade legal de nos responder qualquer solicitação referente aos nossos dados, então agora nós temos mais controle sobre isso. E também a lei criou uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, nós vamos ter aí uma autarquia governamental controlando e fiscalizando como as empresas estão se comportando em relação aos dados pessoais, se estão em conformidade com a LGPD. Isso aí. Muito bem, obrigado, Maria. Vamos tocar em frente aqui, que nosso tempo é curto, né? Bom, o que é a LGPD? A LGPD é uma lei que protege, que tem o objetivo de normatizar o tratamento dos dados pessoais das pessoas naturais, no caso, nós, pessoas. Tá? Notem que a lei diz que nós precisamos proteger e normatizar o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais. Então, é importante isso porque, apesar de a maioria dos nossos dados estarem, hoje em dia, suportados em uma plataforma digital, a lei não se limita às informações e dados em meios digitais. Tá? Então, a ideia da lei é que a gente consiga ter uma proteção ampla. Tá? Apesar da motivação ser por conta dos abusos que os meios digitais, a venda de dados, ela tem acontecido nos últimos anos, principalmente com os grandes players do mercado, a ideia é que a gente proteja os dados das pessoas em todas as instâncias, inclusive dados que a gente tem em suporte de papel, em outros formatos que a gente guarde e que a gente manipule. Tá? A própria lei traz, né, uma definição do que é um dado pessoal. E isso é importante, porque essa definição é o que vai nortear tudo o que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente tem ali que a informação é relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, aqui a questão mais importante é saber que, quando eu tenho um certo conjunto de dados que me traz uma informação, eu preciso, ou ele está identificando alguém, ou é fácil de identificar de quem estamos falando, é um dado pessoal que precisa ser protegido. Tá? E a lei também identificou aqui o que são dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados pessoais que podem incorrer em algum tipo de dano aos seus direitos fundamentais, né? Que é filiação ao sindicato, opinião política, opinião religiosa, dados referentes à saúde, vida sexual, tudo isso são dados pessoais sensíveis. E os dados pessoais sensíveis, você precisa tomar mais cuidado ainda e protegê-lo da melhor forma. Okay? Aqui um conceito muito importante que a gente precisa ter em mente é o que é tratamento. Tá? A lei ela procurou trazer uma série de características de um tratamento para tentar simplificar ou resumir tudo o que você pode fazer com um dado. Então, se vocês olharem para isso que está escrito aí para vocês na tela, o que é um tratamento de dados? É a coleta dos dados. É uma coleta que pode ocorrer dentro de um site, como também pode ocorrer quando você vai pegar informações sobre uma pessoa que você está contratando. Isso é uma coleta. A produção dos dados baseados nos seus dados pessoais, recepção, classificação, utilização, o acesso que as pessoas têm ao dado de alguém dentro da organização, modificação, transferência, tudo está aqui abrigado nessa definição de tratamento. Então, isso é importante que todo mundo tenha em mente, porque quando a gente fala tratamento, abrange quase tudo, não consegui encontrar, e nem com os meus colegas conversando, consegui encontrar alguma coisa que não pudesse ser abarcada por esse termo.
tá bom? E aqui, como um conceito importante, é o que é o titular de dado. O titular de dado é uma pessoa natural, sou eu, né? É você, é cada um de nós que tem dados pessoais e tem direitos sobre eles. Tá? É uma pessoa natural a quem se refere aqueles dados pessoais. Então, isso é importante para que todo mundo tenha noção, porque, além de estarmos aqui do nosso lado organizacional, tratando os dados, nós também somos cidadãos e precisamos saber como é que os nossos dados são tratados em qualquer lugar. Tá? Bom, seguindo em frente. Aqui, eu procurei pontuar uma diferença importante que existe na lei, de quem é controlador e quem é operador de um dado pessoal. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, no caso, nós aqui, como somos fundação de apoio, é uma fundação de apoio a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E o operador é quem realiza isso. Então, quando você tem uma informação guardada sobre um bolsista, por exemplo, você é, ao mesmo tempo, um controlador e um operador. Mas se você tem uma empresa que faz o processamento daquela informação, você é o controlador porque você define o que fazer com aquela informação e o operador é aquela empresa. Ela é obrigada a executar exatamente aquilo que você demandou dela. E ela também tem responsabilidades. Então, a definição de quem é controlador e quem é operador, ela é importante porque existe uma relação de subordinação que, quando houver algum tipo de problema, algum incidente, vão ter tratamentos diferenciados, tá? E vão ter direitos diferenciados, direito de regresso, coisas do gênero. Aqui eu deixei uma questão que é importante desde o início, eu tenho tocado nesse ponto. No caso de nós, fundações de apoio, quando nós estamos apoiando um projeto e esse projeto está trabalhando com dados pessoais, a gente precisa deixar muito claro quem é controlador e quem é operador nessa situação. Tá? No nosso caso, né, Fiotec, os nossos projetos adquirem sistemas, adquirem softwares, tratam com dados pessoais de muitas pessoas, dependendo do objeto do projeto, mas quem é que é a pessoa jurídica que decide sobre o tratamento desses dados? Tá? Muita gente já tem na cabeça de bate-pronto, é a instituição apoiada. Tudo bem, mas a gente precisa deixar isso muito claro desde o início, para evitar conflitos, para evitar problemas, porque na hora que acontecer um incidente é que vai haver a maior parte dos conflitos. Então, é importante a gente deixar isso muito bem definido desde o início. Tá? É só uma problematização dentro de uma definição. Além dessas definições, existem várias outras, né, dentro da lei, eu não quis trazer todas elas aqui, é só para dar uma noção geral para vocês do que é dos principais conceitos. Existem vários outros ali dentro. Tá? Falando um pouco sobre a vigência. Tá? A vigência da lei ela foi meio confusa. Né? Apesar dela ter sido sancionada em 2018, primeiramente ela tinha um prazo, ela tinha uma medida provisória, virou lei, tinha um prazo de 24 meses para entrar em vigor, depois virou 18, e o prazo inicial, antes da pandemia, era agora agosto de 2020. Tá? Por conta da pandemia, foi editada uma lei, tá? Agora 14.010, em 2020, postergando os artigos que se referem às sanções, às penalidades, para agosto de 2021. Então, na prática, eu começaria com a lei agora em 2020, mas as penalidades só em agosto de 2021. Tudo bem? Mas aí incluíram numa MP, a MP que fazia que versava sobre os pagamentos emergenciais, incluíram ali um artigo
prorrogando essa LGPD até a entrada da LGPD para maio do ano que vem. Tá bom? Bom, nessa confusão nas últimas semanas, né, ela foi para janeiro de 2021 e depois, na última hora, decidiram que não ia ter mais prorrogação. Como essa MP ainda não foi sancionada pelo Bolsonaro, se é que ele não fez agora de manhã para me derrubar, a gente ainda não está com ela em vigor, mas ela vai entrar em vigor, pelos meus cálculos, até o dia 11. Mas alguém já tá, a Mariel me falou assim, o pessoal está falando que é até dia 17. Não importa. Ritos da Câmara e do Senado, que talvez o Frauzino conheça melhor do que eu. Mas o que importa é que ela está aqui, ela está logo ali, né? Então ela vai entrar em vigor agora, né? Ou daqui a um dia, 2 dias, ou de repente, ou na semana que vem, tá bom? Então, na prática, vai entrar em vigor agora e as penalidades só em agosto de 2021, tudo bem? Seguindo, eu trouxe para vocês aqui uma figura que eu extraí do site do CERPRO, que eu até estimulo vocês, aí tem o endereço aí embaixo, a darem uma olhada lá no site, porque o CERPRO tem um resumo sobre o que muda, né? Então, eu trouxe esse resumo para vocês, que está aqui dentro desse desenho, e que ele traz as principais características da lei. Tá? Então, eu vou citar aqui para vocês, só falar rapidamente sobre cada um desses tópicos. Primeiro, uma regra só para todos, vale para todo mundo. Né? Mas, para o cidadão, quer dizer o seguinte, você, como titular de dados, tem que consentir que o seu dado seja utilizado para alguma coisa. Então, não existe consentimento genérico, tá? Então, meu dado vai ser usado para X. Então, eu consenti que ele seja usado para X. Tá? Se eu for usar para Y, eu preciso do consentimento do titular. Então, isso é importante. Tá? Definição dos conceitos, ele estabelece de maneira clara o que é. As exceções, né? A gente tem exceções. Muitas vezes eu preciso utilizar o dado para cumprir alguma obrigação legal ou alguma obrigação regulatória, eu posso utilizar. Então, está lá, não tem problema. Abrangência extraterritorial, porque ela também fala da compartilhamento de dados internacional. Então, ele procura uma reciprocidade. Se eu protejo os dados aqui, eu preciso que lá em outro país, na Alemanha, na África do Sul, eles protejam do mesmo jeito. A transferência... desculpe. Isso é a transferência internacional. A abrangência extraterritorial quer dizer que não importa aonde os dados estão armazenados, desde que eles sejam tratados, algum tipo de tratamento seja feito aqui no Brasil. Tá bom? A centralização da fiscalização, que vai ficar na ANPD, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados, isso é importante. Responsabilização, tá? Então, os agentes de tratamento, controlador, operador, têm responsabilização na lei, se houver qualquer tipo de incidente, qualquer tipo de problema. Gestão de riscos e falhas, tá? Então, ela também te obriga a fazer isso, você precisa ter uma gestão dos seus riscos, não existe nenhum sistema ou modelo de processo que seja infalível ou perfeito, então você precisa fazer a gestão disso. Você pode ter sistemas invadidos, você pode ter dados vazados, você pode ter uma série de coisas, você precisa fazer a gestão disso, você não pode deixar para lá. Tá? A transparência, porque você é obrigado a publicizar quando você tiver vazamento de dados, isso é muito importante. Se os seus dados forem vazados, você precisa fazer com que as pessoas saibam disso. Tá? Penalidades rígidas, aquelas que ficaram para o ano que vem, tá? Elas são bastante rígidas, tem aqui um slide falando sobre isso. Tá? E finalidade e necessidade é uma regra que está na lei, mas que faz parte do bom senso. Se eu não preciso do dado, eu preciso me livrar dele, porque se ele está comigo, ele é um risco. Né? Ele é um risco de ser vazado, ele é um risco de ser compartilhado com alguém que não deve.
Então, não precisava estar na lei, né? Mas está. Então, a gente tem mais um tópico aqui que é muito importante. Alguns impactos que a gente tem, tá? Relação controlador com operador. A gente tem, muitas vezes, empresas contratadas que fazem processamento de dados, às vezes empresas, como nós temos na Fiotec, uma empresa que faz os exames médicos. A gente transfere informações para eles, mesmo que no papel. Então, a gente tem uma relação controlador e operador. Tá? Assim como a gente precisa olhar para dentro para identificar se nós não somos também operadores de outros controladores. Tá? Isso a gente precisa sempre enxergar cada processo. A Mariel vai falar sobre isso depois, mais tarde. Tá? E isso a gente precisa garantir não só através de meios contratuais, mas também a gente precisa garantir que os processos deles estejam de acordo com o que a gente espera, tá bom? O cumprimento das nossas obrigações, tá? O cumprimento das obrigações com a autoridade nacional, controladores e operadores têm que trabalhar juntos, ok? Para fornecer as informações necessárias. Dei um exemplo aqui numa conversa com a Mariel ontem. Muitas vezes, o operador está tratando o dado, mas o titular do dado ele vai cobrar de você, que é o controlador. Tá? Então, o que ele está fazendo lá, eu preciso saber também. Então, eu preciso ter uma sintonia fina entre essas duas figuras. Ok? E todas as transferências que existem entre um e outro, elas precisam ser reportadas. Tá? Muitas vezes, eu transfiro dados para outras empresas e, hoje em dia, eu não me preocupo muito com isso. Tá? Mas eu preciso reportar isso aos titulares. Lembrem, naquele slide sobre tratamento, sobre o conceito de tratamento, ele abrange tudo que você possa fazer com um dado. Então, se você faz alguma operação de tratamento, é preciso registrar isso e é preciso reportar ao titular. Okay? Seguindo, sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados foi prevista na lei e ela foi instituída por decreto agora no último dia 26 de agosto. Tá bom? Ela tem como finalidade fazer toda essa fiscalização, dentre várias outras obrigações. Tá? O decreto é bastante extenso, grande parte dele fala sobre a Constituição, sobre deslocamento de servidores para criar a agência, mas ele também tem uma série de responsabilidades. É importante saber quais são essas responsabilidades, porque elas dão indicativos de para onde a gente vai. A criação da ANPD ela é importante porque a nossa lei tem muitas lacunas que a ANPD é quem vai dizer o que fazer. Ela vai definir padrões, ela vai definir critérios, ela vai fazer a fiscalização, ela vai fazer acordos de ajustamento de conduta e ela pode até dispensar algumas organizações de algumas dessas obrigações, dependendo do porte, dependendo da natureza, como está até previsto no decreto. Tá? Mas, assim, na prática, a ANPD não existe, porque ela só existe no papel, não tem ninguém nomeado para ela ainda, se o Bolsonaro não me derrubou logo de manhã também, mas ela ainda não tem ninguém. Quando ela tiver alguém, possivelmente, ela vai começar a nos dar um indicativo. Tá? É ruim ter essas lacunas, porque muitas vezes nós temos que decidir se nós somos mais conservadores, menos conservadores, aguardamos ou não, fazemos aquele investimento ou não fazemos o investimento. Muitas vezes as pessoas recomendam que vai até a GDPR, né, que lá deve ter um indicativo sobre o que você vai fazer. Então, em alguns casos vale a pena, outros casos não vale a pena. Aí são opiniões, depois a gente pode discutir melhor sobre isso. Tá? Mas tem lacunas. Aqui eu trouxe alguns decretos, alguns artigos desse decreto,
tá? Para vocês verem que ela tem algumas preocupações também. O decreto trouxe algumas outras coisas além da LGPD. Tá? Tem um artigo especificamente sobre tratamento de dados de idosos, né? Uma preocupação deles também. Normas e orientações simplificados e diferenciados para empresas de pequeno porte. Sanções, ele traz a exclusividade para a NPD, tá? Isso é importante também. E aqui, padrões mínimos para medidas de segurança, tá? Como eu estava falando essa semana com a Mariel, também falei a semana passada, quando você não tem nada sobre critérios técnicos, você tem que adotar tudo, né? Então, você, quando está dentro da área de TI, você tem uma série de medidas, uma série de normas, uma série de padrões de segurança que todos eles, se estiverem implementados, vão garantir a segurança dos dados pessoais. Tá? Mas quem não tem, assim, não sabe qual caminho vai seguir, né, para poder atender a essa legislação. Então, ele vai ter que seguir tudo. Quando a NPD divulgar normas, divulgar um padrão específico para isso, vai ficar mais fácil para quem não tem padrões de segurança implementados ainda. Tá? O adiamento das sanções, eu trouxe aqui o adiamento das sanções com o grifo da Mariel, que contribuiu aqui, porque ela foi olhar aqui, ela gosta de mostrar os valores aqui para todo mundo ficar assustado, né? Mas ele tem uma série, tem uma hierarquia de penalidades aqui, né? Está na lei, não está aqui nesse slide, mas ninguém vai começar com uma multa, tá? Vai começar com advertência e assim vai escalonando isso, ok? Mas não se preocupem, porque não vai passar de 50 milhões, tá? Por infração. Então, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. Acho que dá para a gente seguir em frente. Mas a penalidade é só a partir de agosto do ano que vem. Tá? Até lá, como a gente estava conversando, não, a gente entende, ou as pessoas que eu conversei, né, também têm esse entendimento, de que até lá o risco que nós corremos em relação a isso é sermos processados por um titular de dados que se sentir lesado por algum tipo de tratamento que a gente não fez adequadamente ou informação que não prestou, né? Então, isso é o tipo de coisa que pode acontecer. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, andar rápido e tentar cercar aí as brechas que a gente tem. Tá? Este aqui é o último slide meu antes de passar para a Mariel. E eu vou falar só um pouquinho sobre o encarregado de dados. Tá? Encarregado de dados é uma figura que ele está na lei, né, que foi transcrita quase que ipsis literis do que está na GDPR, uma seção da GDPR. A GDPR tem 3 seções sobre encarregado. A lei trouxe só uma, que obriga as empresas a ter alguém que seja o encarregado de dados, ou que no mercado o pessoal chama de DPO, né? Data Private Officer, né? Que também é um termo importado. As pessoas, o pessoal da área de segurança da informação trabalha muito em cima dessa figura. Essa figura na lei tem algumas responsabilidades, não tão profundas quanto a que está na GDPR. Tá? Um detalhe importante na GDPR é que ela só obriga a ter um encarregado de dados quando alguém trabalha massivamente com dados. Tá? Então, dados, grande quantidade de dados, grande quantidade de tratamentos. A nossa lei não diz isso, mas deixou na mão da NPD dispensar algumas. Tá? Então, na prática é o seguinte, quando a lei entrar em vigor, todos nós temos que ter um encarregado de dados. Tá? Então, reproduzindo o que a gente está fazendo lá na Fiotec. Nós já indicamos para a diretoria um encarregado de dados provisório. Né? Ele vai ter lá, vai estar lá o nome, temos aqui até substitutos para ele, né? Temos uma filinha ali para o encarregado de dados, para que faça esse trabalho provisoriamente. Ele está lá, é o que eu vou publicar no meu site, eu não vou estar em desconformidade. Se será essa pessoa,
Não sabemos ainda. A gente ainda tem que construir esse perfil, né? Então, a gente precisa de mais elementos para construí-lo. Mas o detalhe é que a pessoa em questão tem bastante conhecimento sobre a LGPD, tem bastante conhecimento, se preparou, né? Como ela mesma disse, né, ela não é doutora sobre o assunto, até porque não existe doutor nesse assunto, que é muito novo. Nem eu, nem Mariel, nem o Simas, que eu tenho conversado lá na FAURGS, nem o nosso pessoal interno, ninguém é doutor sobre isso ainda. Tá? Mas tem pessoas que já estão se preparando, têm conhecimento, e é importante que tenha conhecimento para poder assumir esse papel aqui. Tá? Então, aqui, o encarregado, ele tem alguns papéis importantes, né? Ele é um canal de comunicação entre o controlador e os titulares de dados. Tá? Ele também recebe comunicações da Autoridade Nacional. Então, ele é um canal de comunicação com a ANPD também. Tá? Então, ele age, a função dele também é estabelecer esse canal de comunicação com a ANPD, tá? E, com certeza, ele terá várias obrigações legais de garantir que a LGPD seja implementada dentro da instituição, tá? Ou da organização. Além disso, ele tem papel de orientar os funcionários contratados, executar outras atividades, e todas ligadas ao encarregado de dados. Nas nossas discussões, a gente entende que, neste primeiro momento, lá na Fiotec, o encarregado de dados terá muito trabalho para a implementação da LGPD, porque ele tem um papel importantíssimo nisso também, e também porque ninguém sabe o que vai acontecer quando a lei entrar em vigor, né? Temos, assim, muitos comportamentos oportunistas, né? Várias pessoas que vão estar de olho para solicitar seus direitos no primeiro momento, né? E quase ninguém estará pronto para isso. Tá? Então, este encarregado de dados terá uma vida difícil nos próximos meses ou no próximo ano. Né? Depois de algum tempo, pode ser que ele até fique mais tranquilo. Bom, eu vou passar daqui para frente para a Mariel. Tá? Os próximos slides ela vai assumir. Mariel, eu vou seguir em frente com o próximo slide, tudo bem? Então, deixa eu fazer um comentário, né, Evandro? Esse aqui. Em relação ao encarregado de dados, a gente ainda também não sabe quais as consequências de ser um encarregado de dados, né? E aí, se a Agência Nacional de Proteção de Dados define que a pessoa que é o encarregado de dados vai responder administrativamente junto com a instituição que ele atua. A gente não sabe ainda, né, qual a profundidade dessa responsabilidade, além das que já estão na lei, né, que são praticamente as atribuições processuais dele, né? Então, fica aí para a gente acompanhar o que mais vai ter de papéis aí e responsabilidades do encarregado de dados. Beleza, obrigado, Mariel. Pode seguir daí para frente? Beleza, vou continuar. Então, pessoal, a gente tem aí duas opções para poder fazer a nossa adequação à LGPD. A gente pode terceirizar, né, contratar uma empresa especializada no mercado, né, nesses últimos 2 anos, pipocou aí empresas especialistas, e a gente pode ter a opção de criar um procedimento, aí, um projeto interno, criar uma comissão, né, que pegue uma pessoa de cada área, né, para ajudar a fazer as adequações. Então, eu queria falar um pouco do ônus e do bônus de cada situação, né? Quando a gente terceiriza, né, contrata um consultor, a gente vai ter ali uma ferramenta, normalmente eles vão passar junto, né, casado dentro do contrato, ou eles vão indicar um software para fazer o mapeamento de dados, tá? Eu até acho que é muito melhor do que vocês começarem, claro, né, cada um tem sua estrutura, por um Excel pode gerar muita falta de segurança, né? Muitas pessoas podem acessar a mesma planilha. Pode começar pelo Excel? Pode,
mas o melhor é ter uma ferramenta adequada, né, específica para poder não só mapear os teus dados, mas também manter esse mapa de dados, né? Não é só no projeto que a gente vai manter o mapa de dados registrado, a gente tem que manter ele atualizado. Aí, quando eu terceirizo, eu tenho uma pessoa ali, um consultor, né, com toda expertise, que vai capacitar os colaboradores. Então, esse consultor, ele já vai te guiar da melhor forma para adequar ao seu negócio, aos seus processos. De forma interna, nós vamos ter que ter, no mínimo, um colaborador que faça cursos, né, que vá para o mercado aí buscar essas informações e para passar para a equipe, né? Então, é bom terceirizar no sentido de que eu sei que eu vou ter alguém com essa expertise, mas eu não vou deixar de ter todos os meus colaboradores também com as informações necessárias para poder adequar a LGPD. E o que seria ótimo é que contratar um produto que simplesmente venha consultores, mapeiem para mim, façam as políticas, façam tudo, e eu só recebo o produto, mas isso não acontece. Por quê? Porque no momento que tu está fazendo o projeto, né, as áreas que são responsáveis pelos processos vão ter que dar as informações, vão ter que ajudar no mapeamento, vão ter que ajudar a fazer as políticas, então acaba que não reduz o custo de hora homem dos nossos colaboradores, nossos colegas, né? Então, assim, se vocês estão pensando na questão assim, o pessoal não vai tomar tanto tempo dos colaboradores, isso não acontece. Toma o tempo, tanto de forma interna quanto de forma terceirizada, tá? Podemos passar para o próximo. Aqui eu fiz um passo a passo, né? Claro que cada instituição vai fazer o seu projeto, né? Então, aqui é o mínimo que a gente tem que ter. Qual é a primeira coisa que nós precisamos ter num projeto de implantação da LGPD? É o entendimento da legislação, né? Como eu disse antes, uma pessoa, pelo menos da comissão, né, dos responsáveis, vai ter que estar com o entendimento, a compreensão da LGPD. E o melhor, né, é que seja uma pessoa que tenha bastante conhecimento do negócio, para que ela já possa, à medida que ela vá, né, adquirindo esse conhecimento, já ir pensando quais os dados que normalmente se recolhe, quais as pessoas envolvidas, né? Porque o segundo passo é a gente mapear. Então, eu vou olhar os meus processos, vou olhar que processos que têm input de dados pessoais e quais os envolvidos, ou seja, eu vou ter as instituições apoiadas, eu vou ter os fornecedores, eu vou ter terceirizados, né? Então, eu tenho aí que mapear quem são os envolvidos que podem estar tendo tráfico de dados pessoais junto com os meus processos. E o terceiro momento é que a gente realmente vai botar a mão na massa, né? O mapeamento de dados pessoais, ele vai ser algo extenso, mas o tamanho dele depende do tamanho de cada fundação de apoio, tá? Então, por isso que eu digo, Excel, ele ajuda, pode funcionar, mas dependendo do tamanho do seu mapeamento, não vai dar certo, tá? Então, é algo que vocês têm que verificar antes de começar o processo, ou então vão ter que exportar esses dados para um software especialista nisso, né? Então, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe do mapeamento dos dados pessoais depois. Regulamentos, né? Políticas e instrumentos normativos. À medida que eu vou mapeando, eu vou analisando se eu preciso de uma política de acesso, né? Eu vou precisar de uma política de segurança da informação, também vou precisar de uma política de privacidade, onde eu explique, né, ali no site, quando uma pessoa faz um cadastro num evento, né, de forma online, eu tenho que ter essa política dizendo de que forma que eu estou recolhendo, qual a finalidade e qual a base legal que eu estou recolhendo os dados do titular. Então, tem alguns, tu pode criar diversos instrumentos normativos, pode criar poucos, né? É muito importante que a gente tenha dentro do Código de Ética e Conduta também a questão da proteção aos dados pessoais, né? Então, quem não tem, atualiza seu Código de Ética e Conduta em relação à LGPD.
E aí a gente vai para o quinto passo, que é a implantação dos planos de ação, né? Então, eu já sei que eu vou ter que ter algumas alterações processuais para poder me adequar à LGPD e fazer análise de risco. Por que a gente faz análise de risco? Porque é a forma de eu aferir que eu estou em conformidade. Então, eu posso fazer através de checklists, né, advindos ali da própria legislação. Eu posso fazer checklists que confiram se eu realmente tenho todos os controles de acordo com as boas práticas, né, se minhas políticas, instrumentos normativos estão sendo realmente utilizados, né, porque eles são controles softs. Então, não necessariamente as pessoas aplicam eles, né, então eu tenho que verificar se eles estão sendo aplicados, se não estão, eu posso colocar um treinamento ali para, né, lembrar os colaboradores sobre as nossas políticas de segurança de dados. Então, a análise de riscos vem para suprir essa demanda de como eu estou em conformidade e o que eu preciso ainda realizar. E o último é operacionalizar, ou seja, isso vai ser, o projeto vai se tornar um processo, né? Eu vou ter que, então, transformar o mapeamento em algo natural. Toda vez que eu tiver um novo processo, eu vou ter que adequar o meu mapa de dados, né? Ele vai ser algo que vai ter que ter uma vida aí, né? Não fica aquele mapa de dados parado lá da vez que tu mapeou, não, tem que continuar atualizando ele. E também tem a questão de operacionalizar no sentido do DPO, né, o encarregado, atender as demandas tanto dos titulares de dados quanto da Agência Nacional também. A gente ainda não passou por isso, né? Posteriormente, pode ser que tenha essas demandas. Podemos passar para o próximo. Então, mapeamento de dados. O que eu vou mapear? Aqui eu coloquei uns exemplos, tá? Do que a gente faz no mapeamento. E até eu estava falando com o Evandro que qual é a diferença de fazer por processo ou por área, né? Se eu fizer por área, vai depender se um processo fica somente naquela área. Qual é o risco de eu fazer por área? Eu tenho uma fonte de dados, por exemplo, eu tenho lá um formulário, que é a minha fonte de dados. E aí eu verifico quais os dados pessoais que eu utilizo para qual finalidade e qual base legal. Beleza. Se esse formulário for para outra área e essa área utilizar para outra finalidade, então eu vou mapear duas vezes, porque eu vou estar mapeando as áreas com a mesma fonte. Agora, se eu mapeio por processo, a tendência é que eu não me repita, tá? Claro, se vocês estão mapeando por área, não tem problema, só então verifiquem se vocês não estão repetindo a mesma fonte de dados na hora do mapeamento, tá? Então, aqui eu dei a sugestão de fazer por processo, né? Então, eu vou verificar lá a fonte, vai ser um formulário do processo X, quais os dados pessoais que eu estou recolhendo dentro daquele formulário, qual a finalidade, por que eu preciso do nome, por que eu preciso do CPF, por que eu preciso do e-mail dessa pessoa, né? Então, eu vou registrar ali a finalidade, sobre qual base legal que eu estou utilizando, né, tratando esse dado. A LGPD, ela tem 10 bases legais, tá? Mas a gente utiliza muito mais o consentimento, a obrigação legal, execução contratual e legítimo interesse. Legítimo interesse é algo muito delicado, é um assunto aí polêmico na área de LGPD, tá? Por quê? Porque quando você utiliza a base legal legítimo interesse, você está dizendo assim, olha, eu preciso entrar nesse exemplo aqui da tela, eu preciso do e-mail do bolsista para poder entrar em contato com ele, para passar algum documento, para passar algum comprovante. Então, é um legítimo interesse, beleza. Agora, eu posso começar a utilizar isso de forma econômica, né, para eu ter um ganho, uma vantagem econômica. E aí, o legítimo interesse não se aplica, tá? Então, é muito caso a caso, né? A gente tem que ter um cuidado com essa base legal, porque pode acontecer das pessoas começarem a fazer tratamento de dados usando
a base legal legítimo interesse, e não é, né? É mais ganho financeiro. E aí a gente também tem dentro do mapeamento registrar qual tipo de dado, né? Se eu tenho ele físico e digital, onde está localizado esse dado, qual arquivo, se está no meu servidor, né? Qual a classificação dele, se for dado sensível, registra no mapeamento de dados, porque você vai ter que assegurar mais confidencialidade nesse dado, né? E principalmente verificar a necessidade de manter dado sensível na sua base de dados. Por que eu preciso desse dado? É realmente necessário para o meu processo? É necessário para o meu negócio, né? Então, aquele dado que você vê que não tem necessidade, para de solicitar no processo. Temporalidade, né? A gente estava acostumado a olhar a temporalidade de documento lá no GED, né? Eu preciso desse documento só por 5 anos, por 10 anos. E agora a gente também vai olhar a temporalidade em relação ao mapeamento de dados, porque temos que cuidar para não manter cadastros que não sejam mais utilizados, né? E tem cadastros, tem registros, tem dados pessoais que eu preciso, por obrigação legal, manter, né, registrado. Então, a gente vai ter que começar a mapear a temporalidade. Podemos seguir adiante. E aqui eu coloquei alguns exemplos de alterações processuais que vão acontecer em relação à LGPD, tá? Então, se a gente pegar o processo de recursos humanos, né? Ali eu tenho o subprocesso de seleção de candidatos. O que vai acontecer? Eu antes simplesmente ou pegava o currículo da pessoa, né, o documento físico dele ali, e arquivava, ficava o tempo que eu queria com aquele currículo, não tinha nenhuma satisfação a dar direto à pessoa proprietária do currículo. Ou eu tenho lá um banco de currículos, né, dentro do site, também várias fundações têm, né, esse banco de currículos. Agora, a gente tem que solicitar o consentimento, tá? Para manter esse dado junto com a gente. Então, se você tem ele de forma virtual ali no site, pode colocar ali uma tagzinha, né? Solicitando o consentimento dele para que se mantenha os dados profissionais e identificatórios, portanto, por X tempo, para fins de, né, finalidade de verificação em próximos processos seletivos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se você tem ele de forma física, né, não tem online, faz ali um documentozinho e anexa, né, com o currículo quando for arquivar. Em relação a dados biométricos, a gente tem, quando é registro de ponto, tem a obrigação legal, né, como uma base legal. Não, eu preciso cumprir ali a obrigação legal para registrar o ponto. Agora, quando é o acesso ao ambiente, né, como a gente tem vários acessos a prédios, né, escritórios com dado biométrico, não pode mais simplesmente informar. Eu vou ter que pedir o consentimento. E tem outra questão, né, em relação ao dado biométrico. Por quanto tempo que eu tenho a posse desse dado, né, em relação ao titular? Eu vou ter que informar ele, olha, né, posterior ao desligamento do funcionário, vou ficar mais 2 meses, eu tenho até 2 meses para excluir do meu banco de dados. Né? Então, você vai ter que informá-lo, no mínimo, que ele precisa, que ele vai ter o seu dado biométrico excluído. Aí vai ter cláusulas no contrato de trabalho também informando que a gente tem que compartilhar as informações com as instituições públicas, né? Vai ter... a gente não colocou dentro do contrato de trabalho, a gente coloca dentro das solicitações de benefício, né, o consentimento para que a pessoa permita que a gente compartilhe junto ao plano de saúde, junto a vale alimentação, plano de previdência. Então, não precisa ficar dentro do contrato quando é benefício, mas você tem que solicitar o consentimento. O consentimento só não é dado para aqueles que são compartilhamento de dados de instituições públicas. Tá? Em relação a dados de saúde, a gente sempre teve um cuidado bem legal em relação a atestado médico, ou então em relação aos médicos que os funcionários frequentam, né, que o RH
ele tem que receber essa informação. Então, se você tem algum processo que hoje expõe um pouquinho esse atestado ou os médicos, agora você vai ter que cuidar mais, né? Tem algumas empresas que o colaborador passa o atestado para o gestor e o gestor leva para os recursos humanos. Então, readequa o processo, né? Tira do gestor, ou se tem alguma outra forma que vocês fazem. Esse é um dado sensível, tem que cuidar muito mais para que não vaze, né? Que não exponha o titular do dado. E também, se existe alguma planilha de controle, verifica a necessidade de manter esse tipo de controle, né? Se realmente você precisa. Aí, como o Evandro estava falando, né, a gente vai ter alterações nos contratos de cláusula contratual com fornecedores, com terceirizados. Eu tenho que verificar se eu tenho também com patrocinador, se existe algum objeto, né, de compartilhamento de dados, termos de compromisso. Então, eu vou verificar qual o objeto daquele contrato e vou verificar quais as cláusulas que eu preciso inserir ali, né, principalmente quando eu for o controlador e ele for o operador, eu preciso guiá-lo da forma que ele vai ter que tratar os dados e a responsabilidade dele caso tenha algum vazamento. No comunicação e marketing, a gente tem as questões, por exemplo, de eventos. Oi, pessoal, coloca aí no mute pra gente, enquanto não estiverem falando, por favor. Eu acho que você consegue mutar aí, o gerenciador consegue mutar todo mundo. Tá na minha bolsa, na bolsa de... Não, eu não consigo, acho que é quem faz a gestão. Não, né? Eu levei para cortar a minha decisão. Então, vamos... Só mais um. Foi nada. Não, é que eu cliquei errado. Tu tentou mutar ali, não deu? Não deu. Para o processo de comunicação e marketing, né? Quando a gente tem os eventos, antigamente a gente promovia um evento, e aí, com os dados cadastrais, a gente já colocava aquele titular do dado dentro de uma main list, né? E a gente passava os próximos eventos para ele, né? Como provavelmente ia ser do interesse dele ter essa informação. Hoje em dia, a gente não pode mais fazer, a LGPD impede que a gente tenha, com um dado, duas finalidades, né? E, então, com bases legais diferentes. Então, para cadastrar no evento, eu vou ter lá uma política de privacidade, que a pessoa vai ter que aceitar para poder fazer o cadastramento no evento. E a main list, eu vou ter que ter um consentimento separado, né? Então, a gente vai colocar aquele tagzinho se a pessoa aceita receber comunicação da fundação em relação a eventos, a concursos, a seleções, né? Daí dependendo do que você está promovendo. Outbound não pode mais, né? E cookies, a gente, até por uma questão aí de processo, né? A maioria de nós tem um terceirizado que cuida do site, né? Nem todas as fundações têm, mas algumas têm. Então, verificar aí se vocês estão utilizando cookies, às vezes você nem recebe a informação sobre esses cookies, mas está utilizando no site. E aí você vai ter que colocar dentro da política de privacidade que existe a utilização de cookies e solicitar permissão para utilizar, né? Beleza. Então, esse pedacinho é o que eu roubo o tempinho da Mariel aqui, que a gente colocou aqui no meio para falar sobre processos de TI, tá? Como eu disse anteriormente, a gente tem uma série de obrigações específicas de TI por conta do volume de dados digitais que a gente tem hoje em dia, tá? Então, é muito importante entender que nós vamos precisar documentar e apresentar evidências de todas as iniciativas de segurança da informação. Porque não basta dizer que eu faço, eu preciso mostrar que eu faço, né? Isso tudo está dentro de todas as disciplinas que tratam de segurança da informação. A gente tem documentação para isso, tem guias para isso. Quando a NPD estiver funcionando, talvez ela diminua nossas obrigações. É importante, como já falamos antes, a Mariel falou,
a gente entender o que a gente tem em sistemas de terceiros, né? Sistemas que nós utilizamos ou que são operados por terceiros. Precisamos mapear também os compartilhamentos de dados. Não sei com todas as fundações se isso acontece, mas eu compartilho muitos dados com a minha instituição apoiada, né, por conta dessa relação que a gente tem, que é uma relação simbiótica, digamos assim, e a gente vai precisar identificar todos aqueles, até aqueles que eu nem me lembrava mais, para a gente documentar, para colocar isso, pedir autorização ou não, dependendo da política que a gente for criar, entendeu? E do que a gente vai estabelecer como qual é o papel de um, qual é o papel de outro. Então, isso vai ser muito importante a gente entender. Tanto os sistemas legados, aqueles que a gente tem desenvolvido internamente, a gente precisa analisar alternativas de pseudonimização, criptografia, são técnicas para você proteger os dados internamente e, caso eles sejam vazados, não possam ser utilizados. Tá? Então, é importante isso. É importante planejar todo o controle, né, de quem acessa os dados. Muitas vezes, nos sistemas, você não sabe quem acessa os dados. Você sabe quem incluiu, quem alterou, quem excluiu, mas você não sabe quem acessou. Né? Quem acessou para usar o quê? Né? Isso vale para os seus sistemas legados, vale para os sistemas que estão em uso também, porque os operadores vão ser obrigados a fornecer. Tá? Importante analisar o impacto nos sistemas hospitalares, tá? Que são regulados, tá? Mas tem agora muito mais, digamos assim, estão muito mais vulneráveis por conta das penalidades. Tá? Então, é muito importante olhar, porque é um sistema complexo. E uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui dentro desse grupo é analisar os conflitos que a gente vai ter com a lei de acesso à informação. Tá? A gente não tem resposta para tudo, mas a gente precisa analisar situações e saber o que a gente publica, o que a gente não publica, e etc. Tá bom? Vou seguir em frente, que tem outros slides aqui da Mariana. Então, a gente vai falar um pouquinho da relação do controlador com o titular, né? Então, o titular ele vai ter um local que ele vai consultar, fazer as solicitações dele de correção, alteração ou exclusão dos seus dados, né? E ele pode também solicitar assim, eu quero entender por que você tratou meu dado dessa forma, né? Isso impacta mais as empresas como planos de saúde, seguradora, que fazem toda uma análise, né, do perfil do titular, e ele pode questionar como é que você chegou a esse resultado, né? Antes a gente não tinha essa resposta, agora as empresas são obrigadas a dar. Como é que a gente pode implementar isso, né? Você pode criar um formulário na sua página lá do site, para que o titular registre ali a solicitação dele, né? E aí você receba dentro de um e-mail do GDPR, ou você pode colocar dentro da própria política de privacidade, né? Como é que ele entra em contato para fazer alteração, exclusão e correção dos seus dados, né? Ou solicitar como é que são utilizados, como é que são tratados. O titular precisa ser comunicado sobre o compartilhamento de suas informações, então, só lembrando, assim, a GDPR, ela tem um conceito que ela fala Protection by Design, Data Protection by Design. O que significa? Toda vez que eu crio um processo, eu tenho que já pensar nele na questão de proteção de dados, né? Então, toda vez que eu criar um formulário, que eu fizer um contrato, toda vez que eu fizer um projeto novo, eu já vou constituí-lo, incluindo cláusulas de LGPD, informações de LGPD, né? Para que a pessoa que for fazer aquele contrato comigo, ou receber um serviço, né, tenha a informação sobre o compartilhamento das suas informações, né? Para a execução do contrato ou de forma de obrigação legal. Tem essa questão da portabilidade, né? Os dados do titular precisam ser portáveis. Então, acredito que nas fundações de apoio não vai ser tão aplicável isso, mas para conhecimento de vocês,
se eu tiver duas empresas que prestem serviços parecidos, eu posso solicitar que os meus dados sejam portados para uma outra empresa. E lembrando que, às vezes, o titular pode me solicitar ali, eu quero a exclusão dos meus dados, eu não quero que você fique com os meus dados. Eu tenho que verificar se eu não tenho uma obrigação legal a cumprir, ou se eu não estou no meio de uma execução contratual e que eu fico impedida. Então, quando eu responder ao titular dos dados, eu vou ter que falar, olha, não foi possível nesse momento, de acordo com a finalidade X e a base legal X, eu preciso manter os seus dados no meu banco de dados. E aí pode informar para ele até que prazo você vai ter que manter, né? Quanto mais informações a gente der ao titular, mais em conformidade a gente vai estar à LGPD. Aqui, para quem faz gestão de riscos, né, a gente listou 6 riscos que são atrelados, associados à LGPD, que é vazamento e difusão de dados pessoais, né? Então, se alguém invadir o servidor e roubar lá os nossos dados e passar para o mercado. Destruição intencional e não, né, ou não de dados pessoais. Eu posso, né, ter um acesso muito fácil para destruir os dados, então a gente aí vai utilizar controles de segurança da informação para reduzir esse risco. Perda desintencional de dados pessoais, então alguém manda um e-mail ali com vários dados, né, dos nossos bolsistas, né, dos pesquisadores. Alteração intencional ou não de dados pessoais, né, então é como a gente avalia a segurança de cada banco de dados, né? Mesmo que a gente pense assim, pô, um Excel é um banco de dados simples, mas então, e super de alto risco, né, de alteração, sem querer a pessoa altera, ou então o próprio sistema operacional, né, que quantas pessoas estão acessando um cadastro, né, e podem fazer alteração ali, elas podem alterar sem querer. Não atendimento tempestivo à NPD, né, aí receber uma sanção é um risco que nós temos, e não estar aderente, né, estar descumprindo algum requisito, estar em desconformidade, sem ter conseguido ainda implantar um plano de ação para fazer essa correção. Belezinha. Então, o que vai surgir aí do projeto de implantação da LGPD? Eu vou ter um mapa de dados pessoais, né, vou ter que ter treinamentos e conscientização, vou ter aí, de acordo com a estrutura, né, da fundação, políticas e instrumentos normativos para dar controle a toda a operacionalização da LGPD. E caso, né, vocês entendam que é legal ter a gestão de riscos de dados pessoais, eu sugiro que vocês façam, recomendo, porque é uma forma de você verificar que realmente está em conformidade ou não a LGPD. Senão a gente pode tomar um susto depois, achou que fez todos os planos de ação, todos os procedimentos e não percebe que faltou a implementar alguma coisa. E aí tem um outro produto aí que eu vou deixar o Evandro falar para vocês. O último produto são as evidências de controle, que é aquilo que eu coloquei lá atrás, né? A gente precisa estabelecer, criar os controles para proteger os dados pessoais, e a gente precisa criar as evidências de que esses controles estão funcionando, além de, obviamente, como preconiza qualquer norma de segurança da informação, registrar todos os incidentes. Tudo isso vai gerando evidências do que você fez. Você estabeleceu um perímetro no firewall, se você criptografou as informações, coisas desse tipo que são importantes você ter e evidenciar. Você precisa documentar tudo isso. Tá? Bom, acho que esse é o último slide, né, que a gente tem aqui, finalizando. Eu queria só fazer um último comentário antes de liberar para o Peregrino abrir para as perguntas, que nós, na Fiotec, temos um comitê, né, que foi instituído para trabalhar com a LGPD. Nesse comitê, nós entendemos que esse segundo item que está aí, né, que é treinamentos e conscientização, ele é importantíssimo. Quer dizer, um dos pontos mais frágeis
que vai nos fazer ter problemas, ter riscos, são as pessoas. É o conhecimento das pessoas, é o comportamento das pessoas. Inclusive, se vocês pegarem aqueles riscos que estão no slide anterior, dos 6 itens, 5 estavam envolvendo um mau comportamento de pessoas, de uma forma ou de outra. Tá? Então, a gente definiu no nosso grupo que a gente ia procurar o Confis para que a gente pudesse trabalhar para criar um treinamento para todas as instituições. Tá? O treinamento para os colaboradores das fundações de apoio, que pudesse ser divulgado e utilizado, porque isso é uma ferramenta importantíssima. O conteúdo seria um conteúdo muito mais prático, de conhecimento de todas as situações. Eu falei com o Peregrino antes dessa apresentação, e ele disse que o Confis vai apoiar isso, então a gente não começou a trabalhar nisso ainda não, mas a gente pretende trabalhar para criar esse treinamento para que todo mundo possa usufruir dele. Bom, e aqui a gente termina a apresentação. Queria agradecer a todos vocês, a paciência, os que não dormiram, né, e vou passar para o Peregrino, vou interromper aqui o compartilhamento. Bom, obrigado a Mariel, obrigado ao Evandro. Desculpe tê-los feito trabalhar mais ainda, porque eu acho que você deve ter trabalhado muito nesses dias para organizar esse dueto. Isso não é uma palestra, isso é um dueto muito harmonizado, de conteúdo, enfim, de entusiasmo pela matéria e muita consciência sobre a importância da matéria. Mas, desculpe, mas vocês nos deram muita informação. E essas informações têm que ser digeridas pelo nosso sistema. Eu tenho uma série de perguntas aqui, de pessoas que se inscreveram. Eu vou fazer as perguntas e alguns vou passar para eles fazerem as perguntas rápidas, porque a gente só tem até meio-dia, mas eu queria fazer uma consideração inicial. Primeira consideração é o seguinte: as fundações mal acabaram de implantar o seu sistema de transparência, agora vem uma onda inversa. Embora eu entenda o artigo 5º da Constituição, embora eu entenda a privacidade, embora eu entenda a Comunidade Europeia com seus requisitos e a nossa mimetização um pouco de sempre deles, ou de qualquer país desenvolvido, mas a onda da transparência ainda não acabou. E agora começa a nascer a onda ao contrário, ou seja, de não transparência. Eu estou fazendo em figura de retórica, mas é uma onda inversa. É uma onda inversa. Né? Eu não posso mais ser um transparente como o TCU, os que é que seja, né? Que trabalhe com informações livres nos portais sobre as pessoas. Uma hora dessa eu estou botando um dado sensível, eu não sabia, e aí eu vou ser processado, e depois eu trabalho com dados meus, trabalho dados que vêm da universidade. Enfim, a gente está diante de quase uma pandemia, ou melhor, um pandemônio de legislações que podem conflitar nas nossas cabeças. Vai sobrar para nós, para as fundações. Mais uma vez, como o E-Social, como todos os outros sistemas, sobra na ponta, porque na ponta é que se resolve quem é o responsável. Eu acho que nós somos que nem a ostra, né? Há uma onda contra o rochedo e nós estamos na posição de ostra. Vamos levar uma pancada de um lado e vamos ser apoiados pelo outro para a pancada aumentar. Eu preciso muito ouvir nós estamos inaugurando hoje, vai ser representante do TCU, da área de educação do TCU, exatamente, o especialista. Então, a minha primeira pergunta para o próximo palestrante, depois de vocês, que eu vou fazer, é para o Brum e é para a Vanessa, que é a secretária executiva da educação do TCU, como fica, então, a transparência, a lei, a LAI, e o portal da transparência e o acórdão da transparência que nos foi imposto há 3 anos, vai prestar contas daqui a 1 ano. Então, enfim, eu só quero complicar mais um pouco, porque além de entender bem o que é encarregado, além de entender bem o que é controlador, além de entender se o dado é sensível, se não é sensível, tudo isso é preciso entender essas ondas que se chocam a nós. Além de que isso vai gerar custos. A Mariel explicou
for um pouco, nós vamos ter custos. E as nossas despesas operacionais administrativas DOAS mal cobrem os custos atuais, analógicos, etc., que dirá cobrir um gasto sofisticado de uma infraestrutura segura, de um profissional, enfim, bem assalariado, etc. Então, eu vejo que a gente está em uma encruzilhada. Então, é importante a gente manter a nossa união aqui no Confis, porque nós vamos já atuar promovendo esse treinamento que você falou. Nós vamos apoiar esse treinamento, vamos fazer isso de uma forma bem parcimoniosa, vamos criar um grupo de trabalho, você e a Mariel estão convidados para sentar e fazer a pauta, a ementa desse treinamento, acho que todos nós devemos contribuir para isso. E nós vamos fazer a pergunta que me traz aqui. Quem é, entre nós e a Fundação e a Universidade Apoiada, quem é o principal responsável pela disseminação de dados de forma imprevidente? Ou seja, os pesquisadores nos trazem os projetos, nós acumulamos ele em formulários e sistemas. Na hora dessa, os pesquisadores, eles mesmos disseminam dados que não poderiam ser. Quem vai ser autuado por uma agência invisível que não foi criada, e já tem um questionamento nada mais, nada menos do que o presidente da Câmara dos Deputados, que disse que não, essas agências não podem ser públicas, têm que ser civis, têm que ser da sociedade. Eu faço aí uma comparação com as agências de produção de petróleo, a ANEEL, que cuidam mais das petroleiras e das telecomunicações do que do usuário, no caso aqui do titular do dado que você falou. Então, me preocupa muito um decreto criar uma agência com essa configuração. Eu temo que ela não vai exercer o papel de regulador e de controlador dos dados. Praticamente, o tempo que a gente tem que organizar isso é o ano que vem, né? Hoje é só um treinamento, não é a partida na volta. A Vera, palavra com você, e você também, Mariel. Você, Evandro e Mariel. Depois eu vou passar para você. Tá, vamos lá. Eu vou pedir só para o pessoal desligar o microfone, que acho que está fazendo muito barulho aí, por favor. Alguém, não dá para identificar que tem muita gente. Eu acho que é a Mariana que está com o microfone aberto, Mariana. Meu Deus! Mariel, ativa o teu microfone. Eu desliguei todo mundo. Beleza. Mariel e o Evandro. Isso. Evandro também. Bom, os dois estão com microfones ligados, os demais estão desligados. Beleza. Se a Mariel me permite, vou começar, né? A NPD, como agência, foi criada embaixo da Casa Civil, neste momento, né? Mas existe um compromisso para que daqui a 2 anos ela vire uma agência reguladora como as demais, tá bom? Existe um acordo, tá? Mas se esse acordo vai ser cumprido ou não, eu não sei, até por conta do que o Rodrigo Maia falou hoje de manhã, né? E sobre esse poder, né, dessa agência em relação aos dados das pessoas. Enfim, é só especulação. Mas o fato é que, dentro das suas preocupações, essa é uma preocupação muito grande de nós conseguirmos deixar muito claro quem é o controlador e quem é o operador. Mas o problema que acontece é que, quando acontece algum incidente e nós formos multados, controlador e operador vão ser punidos da mesma forma, tá? Então, o que vai acontecer e que nós não vamos conseguir fazer é que a gente tenha o direito de regresso. Se, porventura, uma instituição apoiada vazar dados e ela for punida, e nós, como operadores, também formos punidos, eu não vou conseguir processar a minha instituição apoiada. Isso, na prática, não existe, tá? Então, é uma posição que eu entendo que é muito sensível. É preciso, na minha opinião, trabalhar junto com a instituição apoiada para conseguir identificar todas as situações, quem é controlador e quem é operador, porque a partir dos procedimentos, das políticas,
em conjunto, a gente vai conseguir superar isso. Mas não é um trabalho fácil. É um trabalho muito difícil, na minha opinião. Obrigado. Eu entendo que aquele passo 2 ali, que a gente faz o mapeamento dos envolvidos, é o momento que tu enxerga da onde os dados estão vindo. Quem que coletou esse dado do titular? Porque aquele que coletou vai se tornar o responsável. Quem tratar depois vai se tornar o operador, né? Então, assim, eu tenho que ter esse mapeamento, e exatamente como o Evandro falou, o melhor é eu me unir ao time de adequação da LGPD da instituição apoiada, né, e mostrar para eles, olha, eu mapeei dessa forma, eu coleto esse dado aqui, direto junto ao titular, e te passo para fazer esse tratamento. Então, aqui eu sou o controlador. Já neste outro processo, é o contrário. Você coleta e eu trato, né? Então, a gente tem que ter esse mapeamento bem definido e estar alinhado, né, com a instituição apoiada para que não tenha dúvidas quanto às responsabilidades e os tratamentos. Porque, realmente, né, a gente não vai poder depois fazer uma cobrança posterior, né? Só para complementar, Marião, eu arrisco a dizer que a gente vai ter que fazer esse trabalho para cada projeto que a gente contratar. Para cada projeto, a gente vai ter que entender a natureza dele, vai ter que entender o que ele faz e criar um instrumento, né, para poder estabelecer os papéis de cada um e responsabilidades. Porque a gente tem situações distintas, né, muito distintas, cada projeto faz uma coisa diferente, cada projeto tem um objeto diferente, e aí a gente vai ter um trabalho inicial, né? Lá no início, quando eu começo o projeto, faço um instrumento contratual, faço o meu convênio, não importa, eu tenho que fazer o estabelecimento dessas bases. Eu vou fazer outra pergunta, para os dois podem comentar. Eu vou ler a pergunta, porque as pessoas que querem estão escrevendo, eu vou ler rápido, porque ainda dá tempo até meio-dia todos falarem, todos perguntarem. É do Alexandre, do LNCC. Parece-me absurda a ideia de ter uma agência reguladora de proteção geral dos dados. As demais agências têm alcance setorial e sobre setores que são regulados. Telecom, saúde, suplementar, petróleo e assim por diante. Dados envolvem todo mundo. Bom, é um comentário e uma pergunta. O que vocês acham? Bom, não sei, alguém precisaria regular isso, né? Na verdade, se a gente sair de uma agência, a gente vai cair aonde? No Ministério Público? Na minha opinião, o papel a ideia de criar uma agência é ter alguém que controlasse. A figura jurídica, aí eu acho que escolheram exatamente por causa dos fundamentos das agências, de serem independentes, entre aspas, né, e poderem agir com uma certa isenção. Mas não sei dizer qual seria a figura jurídica mais adequada para essa situação, não. Tá? Realmente não consigo para mim assim identificar uma figura que pudesse resolver esse problema. Mariel. Né? E eu vejo que a gente tem dificuldade de enxergar a questão estrutural, né? Quando a gente pensa numa questão estrutural, estou pensando aí no porte de uma Receita Federal, né, que tem um dos maiores servidores aí da América Latina. Então, que a gente não entende ainda, não foi delineado a forma de fiscalização dessa agência, né? Então, à medida que ela já foi criada, mas ela não está realizando as fiscalizações, a gente vai compreender melhor qual é a estrutura e a forma de fiscalização, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que se preocupar, como as sanções não estão em vigor, é mais com processos na justiça comum. E eu até assisti esses dias um webinar de direito do trabalho, onde um advogado citava que um colaborador pode utilizar, né, a LGPD para fundamentar um pedido na Justiça do Trabalho. Então, a gente às vezes fica preocupado um pouco com a agência, mas a gente também tem que se preocupar que é um direito do titular de dado, então ele pode também solicitar na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho. Próxima pergunta, do Felipe, da Fundesp.
Gostaria de saber qual é a sugestão dos palestrantes para o tratamento de dados dos candidatos a concursos públicos organizados por uma fundação, considerando a necessidade de compartilhamento desses dados com o órgão que promove o concurso, a obrigatoriedade de publicação do resultado na imprensa oficial e, por fim, a previsão de vaga no sistema de cotas, que exige o tratamento de dados sensíveis, como vocês marcaram aí. Vamos lá, Evandro? Ele faz uma pergunta bastante difícil, né? Esses são aqueles pontos de atrito que a gente encontra por aí. Bom, primeiro que, assim, tudo que ele falou sobre coleta de dados, né, e o armazenamento, eu acho que não tem muito problema. Você vai coletar os dados necessários, aí é importante entender isso, que a gente precisa revisar os dados, como a Mariel disse, e colher apenas o que é necessário, garantir que eles estejam armazenados corretamente e protegidos, tá? Criptografados e com toda a segurança necessária. O compartilhamento com quem quer que seja vai ter que ter o consentimento lá no início do processo, na coleta. Então, você já definiu que no processo você vai compartilhar com alguém. E a publicização, se ela é legal, normativa ou regulatória, não vai ter problema nenhum, porque ela já está prevista como exceção na lei, tá? Então, assim, é um processo longo. Se você mapear ele de ponta a ponta, cada pedacinho tem a sua responsabilidade, mas acho que ela, nesse caso, está até bastante clara, né? Pelo menos na minha opinião. Ariel. Eu só... para mim, eu tenho o mesmo entendimento com o Evandro, né? Eu colocaria todas essas questões delicadas, né, de detalhamento dentro de uma política de privacidade que a pessoa é obrigada a aceitar no momento da inscrição, né? Seria dessa forma. Então, aí também tem a questão da base legal, né? Eu preciso compartilhar esses dados, então eu vou colocar tudo isso dentro, né, finalidade e base legal dentro da política de privacidade da inscrição, né? Acredito que o próprio processo seletivo ali, o edital também vai constar alguma coisa de LGPD, se hoje não consta, acredito que os próximos devem ter, já vão estar mais atualizados, né? Então, ter esses cuidados, né? A cada documento que você fizer para o processo de seleção, você vai ter que verificar se tem algo constando ali referente a LGPD, tá? Provavelmente vai ter que alterar todos eles. Raquel Hadi, da Fiotec. Como fica a relação com as informações que são repassadas para os projetos que atuamos diretamente? E o conflito com a lei da transparência? Um pouco vocês já responderam. Querem comentar a segunda parte? Vamos lá, Evandro. O compartilhamento a gente vai ter, como a gente falou, nessa relação com a apoiada, prepararmos as duas coisas, né? A segunda pergunta é sobre a lei de transparência. Qual o conflito da lei de transparência? A lei de transparência, a gente vai ter que trabalhar para conseguir identificar todos os pontos de conflito e deixar isso claro. Na lei de acesso à informação, a gente publica uma série de informações pessoais, tá? Se a gente tiver uma base legal, a gente vai estar amparado. Se a gente não tiver uma base legal, eu entendo que vai prevalecer a LGPD e a gente não vai poder publicar, até que se providencie uma base legal para isso, tá? Então, aí depende do TCU, Evandro. Isso, exatamente. Vou avisar para ele na quarta-feira. Mas o TCU, do mesmo jeito que outros entes governamentais, em tese, já deveriam estar trabalhando com a LGPD também, tá? Em tese, deveriam, e tem iniciativas que eles publicam, mas eu não sei em que ponto eles estão, tá? Beleza. Mariel? Não, a gente, quando fala base legal, da questão da obrigação legal, a gente está dizendo assim, no momento que você mapear, você vai ter que buscar na legislação qual o artigo, qual, né, o item ali que te permite coletar esse dado, tá? Não basta você colocar obrigação legal lá no mapeamento de dados. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa na legislação verificando, olha, esse aqui eu sou obrigado a dar publicidade de acordo com a lei da transparência.
Então, vai ser a tua base legal, obrigação legal, artigo X, né? Então, é uma questão de mapear, verificar aí qual lei que está te permitindo dar publicidade e qual artigo que te dá essa permissão também. Tá. Deixa eu só complementar uma coisa, Mariel, que na verdade na lei, na LGPD, ele fala sobre base legal e regulatória. Tá? Então isso é importante também, porque a gente tem essa exceção ali na lei que pode justificar alguns tipos de publicidade. Tá? Isso. Eu só quero chamar a atenção que a lei existe muitas leis no país, as interpretações dependem de quem está fazendo. Eu faço em defesa do nosso lado, da sua fundação, Mariel, Fundação Evandro, mas tem gente que acha o contrário, a mesma lei. Então, esse é o ambiente que a gente está se metendo agora. Vamos lá. Albino, da FUSP, Fundação da USP. O DPO pode ser a mesma pessoa responsável pela TI da fundação ou haverá conflitos? Bom, não há nenhum impedimento legal, mas no nosso entendimento lá na Fiotec, a gente entende que há um conflito de interesses, tá? Pelo fato de ele estar sendo o intermediário entre o titular de dados e a organização. Ele está sendo o canal ali para a ANPD. E a TI ser uma executora nesse processo, nós entendemos lá dentro da Fiotec que haverá um conflito de interesse e a gente preferiu não colocar um profissional de TI como o profissional de TI que trabalha na instituição, claro, já na área de TI, como DPO, tá? Como encarregado de dados. Esse é o nosso entendimento. A gente entende que isso é melhor. Mariel. Não, exatamente, né? Não existe nenhum impedimento legal. A gente tem que analisar aí qual é o colaborador que mais entende da legislação ou dar, né, essa capacitação a ele. E também tem que ver a questão, além do conflito de interesse, como o Evandro já colocou, de tempo que ele vai se dedicar, né? Às vezes você tem um colaborador lá que entende tudo de LGPD, mas ele vai ter aí que se dedicar parte do dia ou da semana dele para isso. Então, vai se tornar um processo operacional, né? E parte das demandas de trabalho dele vai ser LGPD. Né? É só esses cuidados que a gente tem que ter. Muito bem. Próximo, Ricardo Chagas, da Fiotec. Gostaria de saber, na aplicação de uma multa por falha de segurança como um vazamento de informação, a quem vai ser aplicada a multa, se a empresa de TI que estava em posse das informações ou ao contratante, a fundação dessa empresa, tendo como parâmetro uma fundação que contrata, evidentemente, a dita cuja, a empresa. Na prática, o que vai acontecer, a penalização vai acontecer para os dois, para quem é controlador e para quem é operador. Óbvio que está previsto na lei que existem atenuantes. Se você sofreu um vazamento de dados, mas você tomou todas as medidas de proteção consideradas suficientes, tá? Você, em tese, não deveria ser punido, tá bom? Pode ser até que você venha a ser punido, porque dentro do ambiente de uma agência como a ANPD, a gente não sabe quais serão as motivações. Mas, tecnicamente, você sabe que é impossível você ser 100% seguro. Né? Para que você seja 100% seguro, ou próximo disso, isso requer um grande investimento, né? Em tecnologias, em processos, em pessoas, em dispositivos, e que as empresas não têm recursos suficientes para isso, que dirá nós, como fundações de apoio. Tá? Então, existem atenuantes para isso, mas você precisa ter, pelo menos, um arsenal de proteção. Ele pode não ter funcionado. Ou você pode ter sido sabotado por alguém, uma das possibilidades que a Mariel colocou lá, né? Isso pode acontecer. Um funcionário que está lá trabalhando e que está insatisfeito, pode acontecer. Nem o melhor dos cenários de proteção vai impedir que ele faça alguma coisa. Então, existem atenuantes. Nesse caso, os dois são punidos, ok?
E se você tiver um bom contrato, um bom acordo, você vai conseguir ou transferir essa multa, ou definir quem é o responsável, ou até ter o direito de regresso e processar quem está fazendo. Mariel. Não, eu concordo, eu acho que é por isso que a gente tem que ter as evidências, né, que estamos em conformidade. Bom, ali vai ter todas as políticas, os instrumentos normativos dizendo que você segue esses procedimentos. Tem ali os checklists de gestão de risco dizendo que você tem controles. Então, você vai usar essas evidências no processo administrativo para evitar a sanção, né? E aí vai possibilitar tu ter atenuantes. Mas realmente, né, como o Evandro disse, a gente não tem como garantir 100% de segurança dos dados de ninguém, então é um risco que a gente já tem hoje. Na verdade, se a gente vazar os dados que está sob a nossa guarda, nós podemos sofrer aí um processo judicial já, né? A LGPD, ela só está aí levando para a Agência Nacional de Proteção de Dados também, mas pode ter as duas vias. Bom, os demais comentários aqui que estão na nossa lista, do Alexandre, que ele indaga qual a perspectiva de nossas apoiadas que detêm toneladas de dados pessoais aderir às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Precisamos delas para a nossa imunidade de rebanho. Uma ironia fina do Alexandre. Talvez a gente precise realmente abrir todos os dados para contaminar todos e deixar todo mundo imune, e não há mais segredo. Porque aí vem a fala aqui da Helena, né, da FUSB, mais um risco a ser assumido pelas fundações de apoio. Isso me assusta profundamente, principalmente considerando que não é a primeira vez que legislações entram em rota de conflito. É aquilo que a gente estava falando, né? Absurdamente sobra para as pontas e os mais pobres, porque não temos nem dinheiro para pagar as multas. 50 milhões é bobagem, como diz o Evandro, não vai passar de 50 milhões, 2% do faturamento. Isso não faz falta. Bom, enfim, tem um comentário do Adriano. Foi citado que seria interessante utilizar uma ferramenta para controle dos dados. Os palestrantes poderiam sugerir alguma dessas ferramentas disponíveis no mercado? O último comentário da Mariel e do Evandro, depois a gente passa para as considerações finais, dado a hora que está se aproximando de finalizar. Não, eu não tenho nenhuma ferramenta que eu pudesse indicar, não. Eu até fiz algumas pesquisas de ferramentas a esse respeito, né, que pudessem fazer o controle efetivo dos dados. E numa conversa com um colega, o Simas, lá na FAURGS, ele me falou sobre uma ferramenta que utiliza, que faz uma proteção de dados, tal, mas não chegou a me apresentar qual era. Mas as empresas estão menos preocupadas com isso e mais preocupadas com outros aspectos da LGPD, empresas de tecnologia, tá? Principalmente com coisas relacionadas à segurança da infraestrutura, com a questão de cookies, com a questão de proteções desse tipo e não necessariamente controle dos dados das pessoas, tá? Então, eu não conheço nenhuma, não, mas se eu tiver, eu divulgo, não tem nenhum problema, não. Antes de passar para você, Mariel, deixa eu aproveitar você para você comentar do César, que entrou aqui uma pergunta dele. Ele é o nosso presidente do Colégio dos Contadores. Ele pergunta se os atuais bancos de dados, temos que solicitar consentimentos ou fazer algum tipo de formalização ao titular dos dados para se adequar à Lei Geral da Proteção. Ou seja, o que Cortou ali o final da sua fala, mas para... O que nós vamos fazer com os bancos de dados que nós temos hoje para eles se enquadrarem na Lei Geral de Proteção dos Dados? Temos que pedir a formalização do titular, a autorização dele para se adequar ou não? Sim. O que a gente tem de banco de dados, né, até o momento que tu começa a implantação, você vai verificar qual é a fonte desses dados. Essas são fontes contratuais, né, são fontes do termo de compromisso que eu firmei com um bolsista. De onde é que está vindo esses dados, né? E aí eu vou lá,
nessa fonte, que é esse documento, e vou fazer um aditivo contratual com as cláusulas de LGPD, ou eu vou renovar ali, eu posso aguardar o momento de renovar o termo de compromisso. Então, tem várias questões que eu vou ter que fazer atualizações, né, dentro da fonte dos dados. O que eu não tenho, por exemplo, de consentimento, que é no caso das comunicações de marketing, né, eu quero promover um evento, eu quero promover algum serviço, né, aí eu vou ter que, sim, solicitar o consentimento. A gente tinha essa possibilidade, ainda tem, né, porque a LGPD, ela está e não está em vigor. A gente ainda tem uns dias aí para mandar e-mail para todo o nosso mail list aí e solicitar o consentimento para continuar mandando e-mails do campo de marketing, né? Então, sim, a gente tem que atualizar os consentimentos e ter os aditivos contratuais do nosso banco de dados. Isso é uma questão prática, tá? Então, a partir do momento que a lei entrar em vigor e eu for fazer qualquer tipo de tratamento de dados, eu preciso pedir o consentimento, tá? Então, se eu tenho uma base lá mantida, né, de pessoas, vamos supor que eu tenho lá uma minha base de bolsistas, ok? Se eu vou fazer um tratamento nos dados deles para fazer um aditivo, eu vou ter que pedir o consentimento dele. Se eu não for fazer nenhum tratamento nele, eu não vou precisar fazer nada neste momento, tá? Eu vou tomar minhas providências. Mas só o fato de eu ter que organizar minha base de dados, trabalhar minha base de dados, é um tipo de tratamento, tá? Então, na prática, eu vou ter que pedir o consentimento de todas essas pessoas, de alguma maneira, para eu tratar aqueles dados, tá? Ou fazer algum tipo de manipulação. É óbvio que, no momento de transição, o que a gente esperava era que a NPD pudesse, digamos, dar uma suavizada nesse caminho, tá? Mas como ela não existe, a gente tem que seguir o que está escrito lá na lei. Tá? Nós estamos chegando no final com uma ligeira confusão nas telas, mas eu estou tirando aqui. Bom, houve alguém que entrou aqui compartilhando telas, mas nada demais. Eu vou dar 1 minuto, 2 minutos para cada um dos nossos palestrantes convidados, para eles falarem as suas despedidas, e depois nós vamos fazer o encerramento aqui da nossa live. Evandro. Bom, eu queria agradecer a todos vocês. Eu acho que essa experiência e essas perguntas, elas vão ajudar também a nós, que estamos trabalhando nisso, e já temos um pouco de conhecimento, a ampliar o nosso horizonte. Um dos motivos pelo qual a gente está trabalhando neste evento aqui é para entender a realidade de todo mundo e preparar o nosso encontro de novembro. Então, eu acho que as dúvidas das pessoas, as contribuições, os comentários, tudo isso vai ajudar a gente a conseguir encontrar um caminho, aprimorar, enxergar coisas que a gente não enxergou. Eu fico feliz de compartilhar o que eu já tenho de conhecimento, o que eu trouxe do pessoal que está no nosso grupo lá na Fiotec, e as conversas que eu tenho com o pessoal que está trabalhando nisso, né, a própria Mariel, que na última semana a gente conversou bastante sobre essas coisas, e então eu gostaria de agradecer a todo mundo, e nós estamos aqui abertos, né, e dispostos a compartilhar informação e ajudar a todos, inclusive com a questão dos treinamentos que eu falei para vocês, que a gente pretende trabalhar junto com o Confis e implementar para todo mundo. Lembrando, tá, que o treinamento não é só para todo mundo que está trabalhando agora, é para todo mundo que vai entrar para trabalhar também. Todo mundo que entrar numa fundação de apoio vai ter que entender da LGPD ou vai ter que ser treinado para isso. Então, é muito importante que a gente consiga criar uma estrutura para isso, para disseminar a informação e não ser pego de surpresa. Obrigado a todos. Obrigado, viu, Evandro? Ariel? Então tá, agradecer aí todo mundo que nos assistiu. Obrigado, Evandro, por compartilhar aí comigo o teu conhecimento, né? Super generoso. Obrigado também ao professor Fernando aí por ter me indicado aqui para conversar com vocês.
acredito que algumas questões nós vamos continuar estudando, vamos acompanhar o mercado, ver as boas práticas, né, continuar pesquisando, e muito legal essa iniciativa aí do Evandro de fazer um treinamento aí para as fundações de apoio, né, e a gente se ajudar e trazer mais experiências, né, o que cada um está vivenciando, o que cada um está com dificuldade, e compartilhar aí com todos nós, né, a gente ganha muito conhecimento nesses momentos aí de compartilhamento de informação. Muito legal, muito obrigada por terem nos ouvido. Eu queria novamente reiterar o agradecimento a todos. Desculpe aí, nem todas as perguntas, comentários foram veiculados. O tempo é muito curto, o tema é muito complexo, adiciona mais coisas à nossa pauta já complicada com a pandemia, acelera mais ainda a nossa velocidade e isso nos torna mais desafiados, né, para vencer. O Confis está muito feliz de ter começado essa série, anuncia e reitera que na próxima quarta-feira nós vamos discutir com o outro lado, ou seja, com o controle geral dos recursos públicos, que é o TCU, com o Leandro e a Vanessa. Quero dizer que a conversa com o Leandro, que eu tive por telefone de 20 minutos, foi muito boa, foi música para os meus ouvidos, não sei o que é que vai resultar, mas ele falou muitas coisas que nós queremos ouvir do controlador, do TCU, e isso nos anima com essas notícias também que compensam, que são as notícias ruins, né? A dificuldade orçamentária da ciência e tecnologia, as universidades com menos de 16% dos seus orçamentos, os cortes e assim por diante. Então, não é fácil viver nesses tempos de pandemia. Eu queria me despedir de todos, agradecer mais uma vez, parabéns aos palestrantes e a todos que participaram direto e indiretamente. No Facebook foram 90 e poucos de audiência, participantes, muitos comentários, muitos elogios a vocês, e aqui 100 pessoas lotou, infelizmente, temos que providenciar a extensão do Zoom para comportar todos. Muito obrigado. Tchau. Tchau, obrigado a vocês. Tchau, obrigado. Obrigado, Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Tchau.